ligar aqui. Foram dos seus disponíveis. Não. Querendo mais essa ideia. Leva a sério não, José, que é assim, é o nível do ser humano. Isso aí. Vamos lá, José? Dá início aí. Pode. Tá dando play geral aí, mas achar aqui. Que já tá ao vivo, tá, galerinha? Tá ao vivo já, José. Vambora. Mentira, Galera, bom dia. Bom dia. Ótimo! Como é que foi a semana de vocês? Graças a Deus tudo bem. A minha também foi perfeita. Só que hoje eu estou aqui mais uma terça com vocês, né? Graças ao meu paizão aí que me resgatou há muito tempo atrás, né? E eu estou muito feliz de voltar a essa casa aqui e estar bem comigo mesmo, né? Principalmente, primeiramente a Deus, né? E vendo vocês aqui, né, meu? Sabendo que um dia eu estava aí, desse lado, hoje eu estou aqui aprendendo com a Alex e a Letícia e trazendo um pouco da minha vida para vocês, cara. Não foi fácil, não. Eu perdi muita coisa na época, entendeu? Graças a Deus, não falava com meu irmão. Hoje, o meu irmão é meu melhor amigo, cara. E, na verdade, quem era errado era eu. Não tinha nada a ver com ele, entendeu? E a minha dicção, coitado, briguei com eles, ofendi muito eles. E, graças a Deus, eu criei coragem, graças ao Alex e à Letícia. Foi difícil para mim enfrentar ele lá, mas eu enfrentei. Umas 3, 4 vezes para chegar até lá na oficina dele, não tinha coragem. Eu acho que não sei se era vergonha, sabe? Também. É uma vergonha que eu tinha dele, de tanta coisa que eu fiz de errado, e olhar na cara dele assim, saber que ele não tinha nada a ver. E o problema não era ele, o problema era eu. Sim. Mas a gente não enxerga, né? A gente não enxergava. Tudo era... E eu perdi vários amigos. Quando na minha geração, eu já perdi vários amigos que ficou comigo aqui. Que não saiu. É feito que nem o Alex sempre fala, é feito ping-pong, cara. Aquele tempo lá era mais difícil. Né? Hoje não, hoje também, não vou falar para vocês que não é difícil. É difícil para todo mundo. Agora, eu acho, só de você estar aqui dentro, vocês já são um vencedor. Porque aqui é só seguir o que eu faço. Eu também tenho a minha vida lá fora, também não é fácil. Entendeu? Tem certo lugar que eu quero, eu não posso, eu falo, não posso, eu sei que no final de ano agora, para mim é difícil, porque minha família vão fazer a reuniãozinha deles lá, então daí eu vou com eles lá um pouco, depois eu venho embora, aí eles ficam bebendo, fazendo as coisas lá. Então para mim, eu tenho uma parte para mim não dar, que nem em casa, o máximo que eu chego em casa é 8h30, para estourar 9 horas. Mas depois, 7 horas, 6h30, eu não gosto de ninguém na minha casa. Eu gosto de ficar deitadinho, descansando, olhando para as paredes, conversando comigo mesmo, vendo umas coisas que eu errei, que eu pego aquele que eu falo de diploma que eu trouxe para você semana passada aí, eu olho assim, puxa, cara, chega a arrepiar, cara. Porque na época que eu entrei aqui, o João falou para mim assim, eu vou cobrar de você para você dar valor ao seu tratamento. Eu falei, não vai cobrar de mim, eu vou cobrar de você, eu vou tostão, eu paguei. Hoje eu dou valor. Hoje eu tenho ele que, Nossa Senhora, eu até me emociono em falar no João. O João como pessoa, entendeu? Porque ele tem um coração dele que é muito grande, cara. Ele não sabe tudo para ele, as pessoas podem prejudicar ele, cara. Ele não guarda a mágoa, ele não tem aquele apoio. Agora eu também estou aprendendo com a Letícia, eu também guardava muito isso aí. Hoje eu estou jogando para fora, que faz mal para mim mesmo, eu ficar guardando aqui. A Letícia falou para mim, faz mal para você mesmo. A pessoa não está nem aí com você, nem sabe que você existe. E graças a Deus eu estou tirando. Eu estou vivendo melhor, cara. Estou me vestindo melhor, estou se alimentando melhor, estou tendo outras pessoas na minha vida, entendeu? As amizades diferentes, entendeu? E eu estou gratificando, estou feliz mesmo de estar aqui. E venho mais toda terça, eu procuro vir com vocês aqui, porque eu me sinto em casa. Eu me sinto como se fosse com vocês aí. Entrando na hora do almoço lá, eu procuro fazer as orações com vocês lá também. Eu gosto, eu me sinto assim, igual vocês. Eu não sou melhor que ninguém não, cara. Eu tenho certeza, eu consegui, cara. E cada um de vocês vai conseguir também. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza do que eu estou falando. É só vocês seguir certinho a regra, sair daqui e for para frente. Mas eu não tenho muita coisa para falar, mas muito obrigado por você me ouvir, tá?
Gratidão. Vamos bater palma pro Zé. Obrigada, até a próxima. Fica à vontade. Dá licença, gente. Nós temos famílias aqui pela primeira vez e também temos alunos novos, né, hoje aqui na nossa reunião. E para as famílias que estão nos assistindo, o José, que acabou de falar, tá, gente? Ele passou em tratamento aqui no Gábata há 20 anos atrás, está em sobriedade, se mantém limpo durante esse período, tá? E aí tem 1 ano e meio que ele começou a vir nas reuniões e começou a fazer bastante sentido para ele, tudo que ele foi aprendendo. E que eu digo as reuniões que a gente faz aqui, transmite para vocês. Então, quem está pela primeira vez, saiba que toda terça-feira, nesse mesmo horário, a gente transmite a reunião. Vocês não vê, mas tem vários pacientes, né, familiares de vocês, que estão assistindo, estão sentados aqui assistindo essa reunião. Em algum momento vocês podem ouvir a voz de alguém, que são eles que participam também. Então, na nossa reunião, eles têm participação. Isso eu estou falando com as famílias que estão nos assistindo. Eu gostaria agora de saber quem está aqui na nossa reunião pela primeira vez. 1, 2, 3, 4. Sejam muito bem-vindos, tá, à nossa reunião. Eu me chamo Letícia Lopes. Como eu acabei de dizer, que saiu agora aqui é o José. Passou pelo Gábata há 20 anos atrás. O Alex também está sentado. Hoje o Alex não vai aparecer aqui para que vocês o conheçam, tá? Mas se vocês forem aí nas redes sociais, tem bastante conteúdo aí disponível para vocês assistirem. Que o Alex é meu esposo e é irmão do João, que é o fundador do Gábata. Então, 34 anos já no mundo da dependência. Não que ele seja um adicto, mas lidando aí como familiar de um dependente químico. O Gábata tem 28 de existência. Para que vocês entendam, para quem está chegando agora, quem somos nós. Sou uma treinadora socioemocional. Nas nossas reuniões a gente fala bem pouquinho, talvez 5% ou menos, sobre a adicção, sobre a dependência química, sobre o uso de substância. O nosso foco aqui é mostrar emoções, sentimento, que todo ser humano tem e que quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos, a gente busca fuga para sair de uma realidade que nos machuca, que nos incomoda, que a gente não quer mexer nelas. E aí eu pergunto, né? Vocês que estão aqui, a maioria foram buscar a fuga na substância de preferência, no álcool, mas e as famílias em casa? Qual tem sido a fuga aí do pai, da mãe, da esposa, do esposo, dos familiares, quando não sabe lidar com uma dor emocional? É a comida em exagero? É a compra compulsiva? É a fofoca? É as redes sociais? É a pornografia? Qual tem sido? Então comece a analisar, você que está aí nos assistindo, a sua fuga, da sua realidade. É a codependência com relação ao familiar que está em tratamento? Então, para que a gente consiga ter uma clareza aí um pouco a mais, né, do que fazemos e por que fazemos, ok? Eu quero perguntar aqui para vocês, quem já ouviu a palavra mindfulness? Alguém de vocês já ouviu essa palavra? Já? O que significa, Sérgio? Você lembra? Meditação. Meditação, atenção plena, exatamente. O que a gente mandou para as famílias é uma chave para a recuperação, atenção plena. E essa atenção plena é o quê? A atenção plena no momento presente. Todos aqui, né, que estão participando dessa reunião, muitas vezes a família liga para colocar lá, aparecer o nomezinho dela, a fotinha dela, como se ela estivesse participando da reunião, mas ela está fazendo uma outra coisa, está ali enrolando o áudio, né? Ela está me ouvindo, mas será que ela realmente está assimilando tudo aquilo que ela está ouvindo? Será que ela está escutando realmente, está fazendo sentido? Ou simplesmente coloca lá e fica como fundo para outros ruídos no dia a dia? Então, quem realmente tem participado das reuniões, tem buscado olhar para o seu tratamento com uma atenção plena? Você tem olhado com muita clareza, né? Tem praticado olhar, como o Sérgio colocou, é uma meditação, mas a meditação ela não precisa apenas, como muitas pessoas falam que tem que ser feita. Ela é muito boa quando você para, fica no silêncio, ouve até o barulho do silêncio. Tem gente, como assim ouvir o silêncio? Existe. Como que você tem se conectado com você mesmo, com o seu momento presente? Você está atento a tudo aquilo que você realmente está vivenciando?
qual que é a frase que a gente mais usa dentro da dependência química? Só por hoje. Porque é só o hoje que eu tenho. Mas aí uma pessoa muito querida pra gente, né? Ele tinha a seguinte frase: só por um instante. Ele falava, o meu só por hoje eu puxei um pouco mais. Eu falo, é só por um instante, eu só tenho esse instante. Eu tenho que ter clareza e atenção plena no que eu estou vivenciando agora. Será que eu estou apenas ouvindo ou eu estou assimilando e colocando isso de uma forma muito clara dentro de mim? E aí eu pergunto, né, para cada um de vocês trazerem essa reflexão, também as famílias que estão nos assistindo. Que modo vocês estão vivendo hoje? Vocês entendem o que é viver no modo atuante? Alguém entende o que seria viver no modo atuante? Viver no presente? Como? Viver no presente? Não. O modo existente, sim, seria viver o presente. O modo atuante, pode falar. Protagonista? Legal também, é que a gente trouxe em outras reuniões, né? Você não ser o ator principal e ficar como protagonista no palco da sua própria vida, da sua própria existência. O que é muitas vezes viver no modo atuante? Que a gente muitas vezes não tem clareza, né? E como que a gente pode definir o modo atuante para quem está marcando? É uma armadilha. Porque a gente está atuando o tempo todo, mas será que a gente está vivendo a liberdade do momento e do modo existente? Por que a liberdade do modo existente? Porque quando eu tenho clareza de quem eu sou em primeiro lugar, e eu vivo no meu momento presente, com clareza do meu pensamento, tendo consciência, eu consigo viver uma liberdade que muitas vezes, quando eu entro no modo atuante, eu acabo entrando em armadilha. A armadilha é essa que a minha própria mente me coloca, de que eu não sou bom, de que eu não sou capaz, de que eu não vou dar certo, de que as pessoas vão me tratar de forma errada. Então a gente começa, quando a gente está vivendo no modo atuante, trazendo e se colocando em várias armadilhas mentais no nosso dia a dia. Já o modo existente, que é o que nós precisamos colocar em prática, é o que? Vivermos a liberdade. Viver no modo atuante, ele existe e é você viver no momento presente, sem julgamento das coisas, tá? Que de fato elas são. Então, assim, muitas vezes a gente cria coisas na nossa mente. Quem aqui já ouviu falar que 95% do que nós pensamos nunca irá acontecer? Já ouviu? E a gente gasta 95% de energia com pensamento de coisas que não vai acontecer. Ou se a gente parar para analisar hoje e fosse pegar e marcar quanta coisa eu já gastei energia com pensar, com ficar remoendo e depois nem acontecia aquilo. Mas eu fiquei mal, eu me estressei, eu gerei um monte de hormônios negativos no meu organismo, eu fiz um monte de coisas erradas que não deveria fazer. Por quê? Porque eu fiquei com pensamentos que eram o quê? Vivendo o modo atuante, aquilo que já está instalado em mim. Uma armadilha em outra armadilha, me colocando com uma armadilha de pensamento de coisas que nem vai acontecer. Viver o modo existente, trazer essa liberdade será que eu estou curtindo realmente e desfrutando daquilo que eu vim para fazer, para aprender? Muitos vieram por vontade própria, outros vieram porque a família trouxeram, colocaram aqui. Mas já que eu estou aqui, será que não vale a pena, ou como eu brinco sempre, né? Valer uma galinha inteira, não só a pena. Viver e olhar, já que eu estou aqui, por que eu não vou viver o meu momento existente? De participar de reunião, de falar realmente o que eu sinto, o que eu penso para o terapeuta, para o psicólogo. O que eles vão pensar e como eles vão achar do que eu estou pensando ou do que passa dentro de mim, já não cabe a mim, cabe a eles que vão buscar estudo, que têm a capacidade e estudaram para poder autoanalisar e me ajudar a me entender mais. Mas tem gente que fica cheio de reserva. Eu não posso contar, eu não posso falar, porque como vão olhar para mim, como vão pensar de mim, o que vão achar de mim? É vivendo as armadilhas do modo atuante, é não vivendo a liberdade do modo existente. E aí eu pergunto aqui para vocês, quem aqui consegue lembrar quando foi a última vez que você se viu deitado na sua cama antes de dormir, lutando contra seus pensamentos, querendo desligar os pensamentos para conseguir dormir? Quem aqui? Acontece muito com vocês? Acontece. E vocês já conseguiram buscar uma forma diferente de se autoanalisar,
de se acalmar a mente, apenas querendo que ela se aquete para que você pudesse adormecer, e nada estava funcionando. Como que vocês têm feito isso quando ficam se revirando muitas vezes na cama? E isso serve, pera só um minutinho, para as famílias também, porque esposa, mãe, pai, marido também, não só enquanto o seu familiar está em tratamento, mas no dia a dia você passa por isso. Sua mente fica com um monte de coisa acelerada e você não consegue adormecer. Pode falar. Eu em oração. Você consegue em oração. Legal. Eu aqui dentro eu não estou conseguindo a meditação, mas lá fora eu não consigo de jeito nenhum, só base de remédio. Tá. Vamos lá, é legal você falar sobre a meditação. Você pode dividir se você quiser, tá? Se você que não quiser, tá tudo bem. Como que você busca praticar essa meditação? Eu fico, geralmente, eu fico deitado, fecho os olhos, concentro em pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Descartar aquilo que está me incomodando. Tipo, ele vem com um relance rápido. Naqueles lá ele tem que descartar toda hora. Me acalma, minha inspiração. Legal. O entrando, o ar entrando e saindo. Legal. E aí, passar uns minutos, uns 10 minutos, eu acho que vai a mente para, ela sossega. Aí eu consigo ficar calmo. Desligar e dormir. Legal. Alguém mais quer dividir? Isso é muito legal, né? E uma das coisas que a gente fala, que eu venho aprendendo, que eu tenho focado muito em estudar sobre, né, você estar presente, pleno no momento presente, com relação à meditação, muitas vezes as pessoas acham que tem que esvaziar a mente em uma meditação. E o que eu venho aprendendo é eu aceitar os sentimentos que está sendo gerado e buscar entender por que eles estão acontecendo dentro de mim. Trabalhar pensamento positivo é importante? Mas eu acabo muitas vezes, e eu não estou dizendo que você está errado, se funciona para você está tudo bem. Só que para mim, o que eu venho aprendendo e vem funcionando se eu busco, né, tampar essa mente acelerada, né, que não me deixa dormir, que faz os meus pensamentos ficarem como ficam, que tira o meu sono, muitas vezes eu não vou compreender e não vou aprender a lidar com eles. E é o que acontece na nossa vida enquanto estamos acordados muitas vezes. Quando nos aparece um problema, nós temos a tendência de duas opções, né? Ou lutar ou fugir. Então o que acontece? Se eu não encaro o problema e busco uma solução para ele, automaticamente lá na frente pode vir um outro problema parecido com aquele que eu ainda não aprendi a lidar. Que é o que acontece muitas vezes com vocês. E eu digo vocês, eu também me coloco, se eu não buscar me conhecer e colocar em prática tudo aquilo que eu venho estudando, mas hora menos hora eu acabo tendo recaída de comportamento, de atitude, de postura. Por quê? Porque eu não aprendi ainda a lidar com essa aceleração da minha mente. Muitas vezes, se eu não encaro o problema buscando uma solução, eu vou querer uma fuga. E lá fora, quando vocês encaram os problemas, as situações, as adversidades, o sentimento de rejeição, de abandono, de desprezo, de traição, os olhares, o que é o que vocês fazem para não encarar, buscar entender que muitas vezes uma cara feia do outro não é com você, é ele que não está bem com ele. É ele que chupou um limão do problemático para a vida dele, mas ele te olhou de atravessado, você por não se conhecer e não conseguir ter essa análise. Fulano me olhou assim porque ele não está bem, ela não está bem, não é eu o problema. Fulano olhou para mim assim porque desconfia de mim, não confia em mim, não acredita em mim. E aí o que eu faço? Vou buscar minha fuga de preferência, vou buscar minha drogadição de preferência. Para a família que está nos assistindo é o quê? É comer exageradamente? É comprar sem necessidade? Busca analisar o que você tem se prejudicado que muitas vezes você não está percebendo. Porque quantos de vocês aqui, durante o uso ativa, vocês achavam que ainda estava sob controle e não estava se prejudicando? Muitos fazem isso. Vocês não conseguem ter clareza quanto mal estão fazendo para vocês mesmos, manter-se naquele ciclo vicioso do uso contínuo. Vocês acham que ainda conseguem manter o trabalho, mas é uma autossabotagem que vocês fazem, que nós fazemos como seres humanos. Atenção plena é o quê? É buscar compreender o que está acontecendo? Por que está gerando esses pensamentos em mim? O que aconteceu para que esses pensamentos começassem a invadir a minha mente e tirasse o meu sono? Que não me deixasse dormir? Eu tenho que buscar de onde vem essa raiz. E aí é começar a analisar.
o quanto disso é real e o quanto disso é imaginário. Porque remoer pensamentos é o grande problema, mas ele não é a solução. Então, quanto mais a gente fica remoendo os nossos problemas, nossas dificuldades, mais a gente vai entrar num ciclo vicioso interminável, tá? De recriminação e julgamento com nós mesmos. Então, quando eu busco soluções para as coisas, olhar uma questão, por mais que ela esteja me afligindo, por mais que ela esteja me incomodando, gente, vocês, poucos de vocês talvez foram ensinados, eu também não fui na minha adolescência, na minha fase, vamos dizer aí, até 5 anos atrás, da importância de ouvir algo e anotar. A nossa mente, ela tem a tendência de aceitar, de aprovar e de canalizar de forma positiva 30% mais quando a gente anota, de ficar armazenado na nossa mentalidade, porque apenas ouvirmos. Tem um dos terapeutas aqui, mesmo numa reunião, que passou um mapeamento dos pensamentos. Eu comecei, antigamente, quando eu ficava muito nervoso, muito ansioso à noite, principalmente antes de dormir, aí eu corria na enfermaria e pegava SOS. E eu parei fazendo esse mapeamento, que é pegar um papel e escrever qual que é o pensamento, qual sentimento ele está me gerando, qual a reação física ele desencadeou, e se eu conseguir descobrir qual que é a motivação desse pensamento, por que eu estou sentindo isso? Legal. Por que esse pensamento veio? Aí ele falou que a terceira coluna, que é tipo a motivação, nem sempre a gente vai conseguir responder, porque nem sempre vai conseguir elaborar. Mas o fato de eu escrever o que é o sentimento, qual que é o pensamento, o sentimento que o pensamento gerou, e qual foi a reação física que ele me causou, já me faz conseguir elaborar mais esse sentimento e tentar achar tipo, a fonte dele. E aí, com isso, você já se acalma. Sim, eu começo a conseguir refletir ali. Então, porque quando a gente faz isso, gente, que o José acabou de trazer aqui, automaticamente eu estou acolhendo as minhas emoções. Boas ou ruins, eu estou acolhendo. E aí vamos lá, quantas vezes na nossa infância a gente não teve as nossas emoções acolhidas? Quantas vezes a gente não teve os nossos sentimentos validados? E é por isso que a gente não quer vivenciá-los. É por isso que quando vem um pensamento, um sentimento ruim, a gente busca tampar, camuflar ele. Mas a gente precisa acolher e dizer assim, ó, eu entendo que você está fazendo parte agora do meu pensamento, eu entendo que você está em mim agora, mas eu quero te dizer, você não vai se manter aqui, tá? E alguém pode falar assim, mas isso é loucura, eu começar a conversar comigo mesmo, começar a conversar com meus pensamentos, começar a conversar com esse sentimento que eu estou tendo, fazer a marcação e a anotação, como o José trouxe, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Eu consigo achar a minha motivação? É só uma ansiedade? É porque amanhã eu vou ter visita, eu vou ter ligação, é porque vai acontecer tal coisa, é porque eu sei de tal situação? Eu preciso trazer esse mapeamento. Porque quando eu trago esse mapeamento, eu estou mostrando para os meus sentimentos que eles são importantes na minha vida. Até mesmo o medo que muitas vezes a gente sente, ele é um fator importante. Ele nos previne de se colocarmos em situações que poderiam nos trazer prejuízos físicos, emocionais, até para a nossa própria vida. Então, acolher isso é fundamental. Só que a gente precisa entender e se questionar. Como que nós estamos praticando, como que vocês estão praticando as críticas internas de vocês? Como que está essa autocrítica interna? Sobre quem é você, sobre o que você já fez, sobre o que você já causou na vida dos familiares, das pessoas. Como que está essa autocrítica? Será que ela está numa forma tão pesada de recriminação e de autojulgamento que você não está dando espaço para trazer acolhimento para os seus sentimentos, bons e ruins muitas vezes? Uma forma é você aceitar que eu fico feliz e me agrado por causa da mudança, do conhecimento que eu adquiri aqui. Então eu não tenho certeza que eu consegui ser uma pessoa melhor, não usando. Sim. Só não usando já é uma etapa. E comportamentos também com a minha família, a maneira que eu tratava antes, eu vou tratar comigo diferente, ser mais compreensivo e enxergar o problema deles, entendeu? A necessidade. Isso é fundamental. Quando você olha, né, para um familiar, que você vê que ele, não por mal, tá? Mas por não ter conhecimento, ele é um impulsionador para você buscar uma fuga na substância de preferência, você precisa começar a fazer um mapeamento e começar a analisar
olhar e pensar assim, ó, a minha mulher, ela é vítima de outras vítimas. O meu pai é vítima de outras vítimas. A minha mãe é vítima de outras vítimas. Eles fazem o que fazem, me tratam como me tratam, porque eles de alguma forma também foram machucados. Eles de alguma forma foram rejeitados. De alguma forma não acolheram o sentimento deles. Eles só reproduzem comigo aquilo que foi plantado neles. E quando você passa a ter essa clareza, você começa a perceber que muitos comportamentos e atitude dos outros não é com você em si. É eles que não se conhecem, eles que não se entendem. Olhar para a própria vida dói. Não é fácil você ter que assumir que você não é o melhor pai do mundo, que você não é a melhor mãe do mundo, que você não deu o amor que às vezes você gostaria de ter dado, mas que muitas vezes você sentiu que não poderia dar, porque não recebi, por que eu tenho que entregar? Quantos aqui que são pais, que já bateu nos filhos e disse assim, eu apanhei e estou bem, por que eu não posso bater? Reprodução de padrão. Eu só estou, mas meu couro ardia, por que eu não posso dar umas palmadas nesse menino? Por que eu não posso bater também? Se eu apanhei e sobrevivi, ele também vai sobreviver. Então você acaba descontando e transferindo para os outros, para os filhos, para a mulher, para o esposo, aquilo que você muitas vezes não quer olhar para dentro de você. Então, olhar essa crítica interna que nós estamos fazendo sobre nós mesmos é também trabalhar o auto-perdão. Não adianta eu querer só perdoar os outros e não me perdoar. Como que eu vou conseguir perdoar os outros com a atitude que eles tiveram e fizeram, mesmo que inconsciente, mesmo que não foi por maldade, mas por eles serem vítimas de circunstâncias que machucaram eles, que feriram eles, e uma pessoa ferida, ela faz o que com as outras? Fere. Uma pessoa magoada, ela magoa. Agora, uma pessoa que está curada, ela cura. Ela é cura para outras pessoas. Isso é naturalmente o ser humano? Não, isso requer muita dedicação. Você fala naturalmente em que sentido? Só para eu entender. Tipo assim, só porque ela foi magoada, ela vai magoar também? Então. Vocês vão bater também? Uma forma que eles têm tipo que educa, mas na verdade não. Porque ele não aceita a pessoa que ele é. Então, aí vem um detalhe, né? O que acontece? 95% é automático. Foi instalado e a pessoa vai reproduzir. Eu gosto muito de trazer uma analogia que é muito clara para a gente conseguir compreender, né? E vai fazer muito sentido. Eu não sei se eu já falei ela aqui para vocês, mas eu gosto muito de trazer ela com muita clareza. Quando nós nascemos, né? Nós nascemos como um pendrive, sem nada, um pendrive virgem, sem nada instalado nele. E conforme quem está aqui há mais tempo com a gente já ouviu. Quem vai ouvir pela primeira vez, pensa sobre isso. 80% do que nós somos hoje como adulto é do que a gente viu, é do que a gente ouviu, é do que a gente sentiu. Até os nossos 12 anos de idade com quem convivemos. Então comece a refletir. Seus comportamentos de hoje, 80% deles foram instalados através do que você viu, ouviu e sentiu com quem você conviveu. Pai, mãe, avô, avó, os responsáveis por você até os 12 anos. Então vamos lá. Você nasce, você é um pendrive sem nada instalado. Mamãe quer ouvir de você na fase adulta um sertanejo. Ela vai instalar em você um estilo de comunicação, um estilo de pensamento do estilo sertanejo, que é o que ela quer que você faça e represente e toque para ela ficar feliz na fase adulta do sertanejo. Vem papai com uma outra criação que gosta do rock. Ele vai instalar em você o estilo que ele quer ouvir na sua fase de adulto. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Então, papai vai instalar um estilo que ele quer de você quando adulto, que é o rock. Aí vem a vovó materna, que gosta muito de um samba. Ela vai instalar em você o estilo que ela gosta, fala que ela gosta, o que ela quer de você para agradar a ela. É só na fase adulta? Não, na fase da infância. Ela quer que você se comporte, ela quer que você faça o que deixa ela feliz. Então ela vai instalar em você um samba. Aí vem um tio, né, que quer ouvir de você um pagode. Ele vai instalar um pagode. Vem um outro que quer ouvir e quer que você se comporte no estilo de funk. Vai instalar um funk. Quando você chega nos seus 12 anos, você tem ali no mínimo 6, 7 tipos de maneira de comportamentos que você viu papai fazer, mamãe fazer, tio, tia, avô, avó. Só que dos 12 anos em diante, o que a gente mostra? Que é a fase que a gente pega um pouco mais de liberdade. Na escola, de vir sozinho, de voltar sozinho. E aí você começa a se conectar com pessoas
de outros estilos musicais. E aí você gosta, você acha legal aquele outro estilo, que um hip hop que você nunca ouviu ainda lá dentro da sua casa. Mas você olha o colega vivendo aquele estilo, você fala, cara, isso é gostoso. Eu quero viver isso aí porque eu gostei. Isso aí não é o que a minha mãe espera, o que meu pai espera, o que meu avô, o que a minha avó. Ouvir o hip hop, viver esse estilo vai me fazer bem. Só que você volta para casa no final do dia, seu amigo foi para a casa dele, talvez isso ele vive porque foi instalado nele viver aquilo. E talvez ele goste de ouvir de você o seu estilo de samba, de pagode, de sertanejo, porque ele acha que aquilo é o diferente para ele. E aí você chega em casa, ai de você se mostrar um pouquinho do estilo hip hop dentro de casa. Que é isso? Da onde que você tirou isso? Por quê? Porque não foi instalado em você aqui na convivência do dia a dia. Instalamos em você o que nós queremos de você. Só que o erro, e não por mal de pai e mãe, é não sentar e falar, meu filho, você está crescendo. Qual o seu estilo que você quer ouvir? Posso aprender com você? Posso entender por que você quer viver isso? Por que você quer curtir esse estilo de vida, de liberdade? Filho, você gosta disso, mas olha, você precisa analisar. É como o Alex faz com o Brian. Brian, você quer ouvir o nada contra o funk, mas existe muito funk com letras maravilhosas. O toque que vai te agradar, mas com letra que não deprecia o ser humano. Por que não buscar esse estilo com letras que vai te fazer bem? E ele começou a ter uma outra visão, ele começou a perceber que tem certas letras que não vai ser bom para ele, para onde ele vai, porque ele quer para a vida dele. Só que, muitas vezes, as pessoas não entendem que mudar a versão que ela foi, de tocar só um estilo de comportamento, vai fazer diferença nela e ela expandir esse conhecimento, traz muitas vezes para a pessoa uma insegurança. O que os outros vão pensar? E aí vem a necessidade de aprovação que nós temos, que o ser humano tem. Será que se eu mostrar que eu estou querendo mudança por causa do meu filho, da minha filha, do meu marido, que eu estou disposto a buscar mais conhecimento, a me abrir para o novo, aquilo que me é desconhecido, será que as pessoas com quem eu convivi, que querem me ouvir tocar só o sertanejo, só o samba, não vão me desprezar? Não vão me rejeitar? Não vão me abandonar? E aí a gente acaba se fechando só para aquilo que a gente já tem. E a gente tem medo, o ser humano tem esse medo. Será que se eu ouvir algo diferente vai me fazer bem? Então, dentro da sua pergunta que você trouxe será que as pessoas vão reproduzir padrões apenas porque foi instalado nelas? O que hoje vocês estão tendo a oportunidade de fazer com esse pendrive de vocês? Delatar ele e começar a instalar. Às vezes a gente não vai conseguir deletar e zerar ele, dar aquele, como se diz, um restart total. Mas o que eu posso pegar aquelas pastas, porque está dividido em subpastas dentro de nós. As pastas que estão mais pesando, que estão travando eu tocar a minha vida com a melhor sintonia que faz bem para mim e começar a deletar. É comportamento? É atitude? É pensamento? E eu vou conseguir fazer isso em que modo? No meu modo existente. De olhar para a minha existência e começar a trazer valor. E não olhar para o modo atuante que já está instalado em mim, eu vou só reproduzir o padrão e comportamento que foi colocado em mim. É deletar algumas pastas que estão mais me prejudicando a princípio. E depois analisar, tocar ou manter todas as músicas, tem 30 músicas de comportamento do meu pai que foi instalado. Será que eu preciso manter em mim essas 30? Será que não dá para me apagar 20? Manter apenas 10? Será que não dá para me deletar do que foi instalado pela minha mãe aqui 15 e deixar apenas 5? Então eu preciso começar a trazer isso e trazer essa reflexão. O quanto eu estou deixando e estou tocando o estilo que os outros querem, mas o que eu realmente gosto eu estou deixando escondido. Eu não estou conseguindo viver, eu não estou conseguindo ter atenção plena para esse meu momento, para viver tudo isso. Então, grande parte da nossa autocrítica interna que a gente faz e dos julgamentos, internos, eles surgem o quê? A partir da maneira como nós costumamos pensar e agir. E aí, mais uma vez, como estão os nossos pensamentos? O que nós estamos alimentando? Para mantermos nosso corpo físico em pé, nós precisamos nos alimentar de comida. Para manter a nossa mente saudável, precisamos nos alimentar
alimentar de coisas saudáveis, de pensamentos saudáveis. Como estamos alimentando a nossa mentalidade? Que eu sou bom, que eu sou capaz, que eu sou merecedor, que eu sou vencedor? Ou eu estou ainda carregando as falas que foi instalada lá atrás? Que você não vale nada, que você não presta, que tudo que você faz dá errado, que tudo que você coloca a mão você destrói, você quebra. Qual é a sensação e o sentimento e o pensamento que eu venho aceitando para mim? Será que eu venho vivendo no modo atuante do que me instalaram? Bom, você já falou tudo. A gente é capaz de ser o autor da nossa própria história. Então basta a gente querer persistir que a gente vai alcançar, modificando algumas coisas. E assim, aceitar acima de tudo que acolher e aceitar que se eu errar faz parte do meu processo de evolução. O grande problema da autocrítica é querermos ser perfeitos para agradar os outros que são imperfeitos. Pode, vem cá, tem toda a liberdade. Vai falar daí mesmo? Fica à vontade. Tá bom. Cara, aí você consegue entender a importância sempre que eu falo do autoquestionamento, se questionar o tempo inteiro, para você identificar, entendeu? Que nem o questionamento dos pensamentos. Cara, eu preciso me questionar a cada instante, velho, cada sentimento, pensamento, sentimento que gerar em mim, eu questionar o porquê foi gerado aquilo, para eu entender se ele é bom ou se ele é ruim para mim. E assim eu consegui muito buscar sempre clarificar para o outro. Ó, isso é legal para mim, ó, isso não é bom. Se é legal, vamos continuar. Se não é bom, vamos sentar e vamos achar um outro caminho. Isso é para a relação com os pais, isso é para a relação com namorada, com esposa, com esposo. Você entendeu? É se questionar, cara, o tempo inteiro. Que é para quê? Para eu saber o que é bom para mim, o que é ruim. Porque é isso que me importa. Agora, se eu não faço isso, eu fico onde? No automático. Eu vou vivendo só o que a grande manada está vivendo. E aí você nem percebe, né? Não percebe, cara. E aí você vai criando o quê? Esses monstros dentro de você que vai ficando difícil de lidar. E aí eu quero colocar sempre a culpa no outro. Ou os outros. Mas não é, velho. É muito mais fácil eu olhar o que é bom para mim, eu conseguir identificar, achar a fonte e ver o que eu preciso trocar. E esse trocar é o quê? É falar para a pessoa. Se a pessoa aceitar, beleza, vamos continuar. Se a pessoa não aceitar, tudo bem, você segue seu caminho, eu sigo o meu. Então, quantas das vezes filhos vivem relacionamentos tóxicos com mães e pais? Por quê? Porque ele não consegue se identificar o que é bom para ele, o que é ruim para ele, não consegue se identificar o que ele acerta e o que ele erra, e aí ele fica colocando aonde? A culpa em pai e mãe. E fica vivendo aquela relação tóxica. Quando, na verdade, se ele identificar que a proximidade com a mãe ou com o pai não faz tão bem para ele, está tudo certo viver mais separado. Está tudo certo viver mais afastado. Isso não quer dizer que você não ama seu pai e não ama sua mãe. Então, por exemplo, hoje o relacionamento que eu tenho com a minha mãe é um, o meu pai é outro. Hoje o meu pai eu não dou abertura para ele ter um relacionamento íntimo comigo. Por quê? Porque eu não confio nele. Eu sei como ele é, eu sei que ele não vai mudar, então para mim é ele lá, eu aqui. Respeito, né? Respeito, amo meu pai, me ensinou a ser um grande homem, mesmo com os erros. Por quê? Pais ensinam a gente muito mais errando do que acertando, gente. O seu pai vai te ensinar, mesmo com os erros deles, a ser um pai muito melhor que o dele também. Exato. Porque você vai olhar e vai falar, opa, isso eu não vou reproduzir na vida do meu filho, eu não quero. Assim como a gente já identificou algumas coisas. Isso foi muito bom estudar na reunião de hoje, que até 12 anos, né, eu consigo influenciar ele, não obrigando, mas trazendo, conversando, mostrando, acolhendo. Nosso amigo, para entender ele também, né? Se coloca você hoje como adulto, se alguém chegar aqui e bater em você, você vai gostar? Rapaz, Você vai amar o cara? Você vai respeitar o cara? dependendo da ocasião, posso até perdoar, mas dependendo, eu vou socar também, tá vendo? Automático. Agora você imagina uma criança Que não tem batendo defesa. na criança, jamais você vai conseguir o respeito dela, cara. Nunca. E tem gente que acha que quer e vai conseguir batendo, castigando, e não é assim que funciona, entendeu? Só que as pessoas estão no automático. Eu apanhei, por que não bater? Então as pessoas acham que é o melhor caminho de resolver as coisas, entendeu? E muitas das vezes a criança está querendo o quê? Somente atenção, somente ser acolhida, que nem a Letícia falou. Quando que nós fomos acolhidos lá atrás?
chegar e falar com o pai e com a mãe porque a gente sabia que ia apanhar, que o chicote ia estralar. Quando na verdade, qual que é a função do pai e da mãe? A criança chegar e você acolher ela. O que está acontecendo, filho? Chega aqui, vamos conversar. Fala comigo, abre aí, eu vou só te ouvir. Papai não vai brigar com você, papai não vai reclamar de você, eu só vou te ouvir só. E muitas das vezes essa conversa é só ouvir, cara. Você não precisa querer falar nada para a criança, só deixa ela se soltar. Só deixa ela expressar para você o que ela está precisando expressar. Olha quantas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa adolescência se a gente tivesse isso lá atrás. E hoje muitas vezes a gente tem dificuldade de falar o que estamos pensando, sentindo. Por quê? Porque quantas vezes quando criança a gente quis falar e ouvir um cala, fica quieto, você tem direito de falar não, até calado você está errado. Então assim, a gente vai gerando um monte de sentimento que quando adulto a gente não sabe lidar com eles. Não foi ensinado pra gente como agir, como fazer. Então assim, como que a gente pode começar a mudar isso? Quebrando algumas rotinas que estão instaladas em nós. Algumas rotinas diariamente. Por quê? Aos poucos você fazendo isso, alguns dos padrões dos pensamentos negativos, ele se tornará mais atento e consciente. Então, por exemplo, eu costumo escovar os dentes, sempre pegar a escova com essa mão. Começa a ter consciência e pegar com a outra mão. Passar a pasta de dente de uma forma diferente. Sentar num lugar que você normalmente não senta na hora da refeição. É pequenas mudanças de rotina que vai começar a trazer consciência dos seus atos. Porque muitas vezes estamos tão no automático que a gente sai para o trabalho, a gente já sabe o caminho, a gente já sabe. Quando a gente começa a dirigir, a gente presta atenção no pedal, como é que está mudando, quando é um carro que não é automático, na marcha, fica atento, olhando para cima. Mas quando você já ficou bom, você se considera bom, você aí você faz, e você fala, e você, mulher ainda passa batom e está ali. Quer dizer, está tão automatizado na vida do ser que ele não presta atenção que muitas vezes um pequeno descuido pode trazer grandes prejuízos. Então a gente precisa ter clareza e fazer a nossa mente se tornar consciente. Daí a importância muitas vezes das nossas comunicações não verbal. Por quê? Porque muitas vezes a nossa postura, quantos de vocês aqui já prestou atenção, e se a gente sair ali, todo mundo ficar na porta olhando, que ficar 15 minutos, a gente vai ver uns indivíduos andando lá de fora, assim. A comunicação não verbal dele é de derrota, é de fracasso. Com os braços caídos, o corpo nosso, ele fala. O nosso corpo, a nossa reação. Quantos aqui já tiveram uma recaída de substância por apenas um olhar de um familiar, de desaprovação? De olhar um familiar, você chega, você sai do tratamento bem animado, mas a família não buscou conhecimento, a família não entende da doença, e a família, fulano é assim, porque fulano é mau caráter, fulano não tem mais jeito, fulano já fez tudo de errado, não tem mais conserto. Então, você, às vezes, a fala que você ouvia era essa, e a família não vai buscar conhecimento. Aí você chega em casa animado, buscando fazer as coisas certas. Mas um dia que você atrasou do trabalho por causa de um trânsito, 5 minutos, você chega em casa, a mulher já dá uma olhada para você de desconfiança, de desaprovação. O olhar dela já diz assim, estava fazendo coisa errada. Já mexe com o nosso sentido. Já mexe, olha a comunicação não verbal, um olhar, um gesto, uma reação, isso é comunicação. E nós, 87% da nossa comunicação, ela é muito mais não verbal do que verbal. Muito mais a gente demonstra quando não está bem através do que a gente faz com o nosso corpo do que o que a gente fala realmente. Quando a gente explode falando, imagina, você já viu uma explosão, você já conseguiu ter dimensão de como o seu corpo reage fisicamente quando você explode emocionalmente? Quando você consegue expor falando o teu corpo, as reações? Um frangir de testa, um olhar de atravessado, o quanto isso mexe com o pensamento e o sentimento. Mas por não nos conhecermos, a gente não consegue identificar quando a gente não está bem, quando a gente está no modo atuante e não no existente, que é o que? Repetindo. Gente, comecem a mudar a postura de vocês a partir de hoje. Sentou, senta com a coluna reta, senta ereto. Postura, levantamento de cabeça. Tem gente que já anda assim, ó, cabisbaixo. A depressão, ela pega muito mais no ser humano que anda assim, ó. Presta atenção na comunicação verbal e não verbal a partir de hoje, nos coleguinhas que ficam
ficam pro lado de fora das reuniões. O andado deles. Não tem coragem de andar, levantar o pé, anda arrastando o pé. Você acha que a mente de um ser humano desse está disposta a olhar e querer levantar e fazer as coisas de maneira diferente? Ou ele já se acha um fracassado, um derrotado? Ele vai andar como tal, ele vai andar se rastejando. Quando a gente assiste filme de guerra, os soldados eles entram de que maneira? Quando eles estão chegando no momento, todo mundo de cabeça em pé, com as armas em pé. Começou as batalhas, tomou um tiro, tomou um susto, ele já se deita, ele já se agacha, ele já quer se encolher, ele já quer se esconder. Por que uma pessoa depressiva, ela fica encolhida na cama em formato de um feto dentro do útero? Porque ela quer ser protegida novamente. Ela quer voltar para onde ela sentia-se segura. Então, quando ela está mal, quando você não estiver bem, se você se encolher na cama demais, pare e reflita. O meu comportamento, o meu corpo está ligado com a minha mente, está mandando informação que eu estou mal. Eu preciso começar a mudar a minha postura. Eu preciso mudar a minha forma de andar, de caminhar, de agir. Isso tudo começa a fazer diferença. E aí uma coisa bem interessante, que é assim, ó, o nosso cérebro, ele não faz distinção, diferença entre ameaças externas, como você vê um leão, um tigre. Ele não faz diferença de uma ameaça interna, como uma lembrança de algo que você vivenciou ou algo que te incomoda. É uma preocupação ou uma preocupação futura. As pessoas acham que tem diferença o eu ver um animal que pode me atacar ou o que eu estou pensando de algo que já aconteceu ou de uma preocupação que ainda nem aconteceu. Os dois perigos para o cérebro são da mesma maneira, equivalente do mesmo jeito. Por quê? Quando uma ameaça é detectada na minha parte, no meu organismo, seja real ou seja imaginária, o meu corpo físico ele vai se preparar para entrar em ação, de luta ou de fuga, verdade ou mentira, real ou imaginária. A nossa mente ela não faz essa distinção do que eu estou realmente visualizando ou do que está sendo gerado dentro da minha mentalidade. Então eu preciso entender que muitas vezes se eu pressentir essa ameaça, o que acontece com o meu corpo? Ele vai ficar tenso, ele vai ficar pronto, ou para mim bater de frente com o problema, lutar com ele, ou para mim fugir dele e buscar uma fuga, porque eu não quero encarar. Então o que acontece? Essa reação de luta ou fuga, ela não é consciente, ela é controlada apenas por uma das partes mais primitivas do nosso cérebro, que aí a gente até marcou aqui para trazer para vocês. O que seria essa parte mais primitiva do nosso cérebro? A parte do cérebro reptiliano, que é o quê? Que é localizada na base do cérebro e é responsável por regular as reações instintivas, como uma busca por um abrigo, um alimento, uma proteção, uma segurança. Então, antigamente, os primatas, como eles agiam? Quando eles viam um perigo, ou eles iam para cima, ou eles fugiam. E está instalado em nós isso. Então, quando a gente não busca se conhecer, analisar, se questionar, como o Alex trouxe, se isso está acontecendo, eu preciso me questionar. Como eu vou me posicionar? Fulano falou uma coisa que eu não gostei. Como que eu vou responder para essa pessoa? É de forma agressiva? Ou é olhar para dentro de mim e buscar a melhor maneira de dizer assim, olha, essa maneira de você agir não me fez bem, me fez mal, eu não gostei. E eu vou ter um período para ter que trabalhar meu sentimento para superar esse comportamento, essa atitude, essa ação. Só que a gente foi ensinado a mostrar para o outro o que estamos sentindo, o que não gostamos, ou muitas vezes a engolir os nossos sentimentos, a não acolher as nossas emoções. E aí a gente vai vivendo um monte de situação assim. Então, analisando tudo, né, que vocês ouviram aqui hoje, vocês hoje conseguem ter clareza se vocês estão atuando mais, se vocês estão mais no modo atuante, repetindo, né, o automático, vai vivendo aí, deixa a vida me levar, ou você consegue entender alguns pontos que vocês estão no piloto automático. Que aí é o que a gente trouxe aqui, ó. Quando você vive no modo existente, atento, você consegue perceber as coisas à sua volta e compreender melhor quem é você e no seu momento presente. Quem sou eu quando eu estou com raiva? Quem sou eu e como eu ajo quando eu estou magoado? Quem sou eu e como eu ajo quando eu estou frustrado? Quem sou eu e como eu ajo quando eu estou feliz e alegre?
Porque já tivemos casos aqui de pessoas que está tudo bem, está tudo legal e a pessoa não ter sido ensinada a lidar com a felicidade. Ela achar que ela não merecia estar bem financeiramente. Passou um advogado aqui, muito gente boa, a gente criou um elo muito legal com ele, que ele falou, Tícia, a minha recaída foi porque eu ganhei uma causa que era impossível aos olhos de muitos advogados e eu ganhei a causa e entrou uma bolada na minha conta e eu não soube lidar com a felicidade, não foi me parabenizado na infância, agora aprendendo com vocês, a valorizar quando eu ganho e mereço ganhar e estar bem e ser feliz. Tem gente que não foi ensinada. Tem gente que quando é feliz demais quando criança, pai e mãe já olham e falam, o que foi? Para que tanta alegria? O que está acontecendo? O que você aprontou? Já tem uma forma de reprovação. Então a gente precisa se conhecer em primeiro lugar, para entender os nossos sentimentos, acolher quando eles não estão bem e buscar entender como eu estou vivendo o meu modo existente. Está no piloto automático? Durmo, acordo da mesma maneira? Faço as mesmas rotinas sempre? Não mudo nada? Não faço nada de diferente? Por quê? Porque fazer o que é diferente, gente, vai gerar e gastar energia. E o nosso cérebro ele foi programado para não gastar energia. Ele quer aquilo que já é conhecido. Ele quer aquilo que já está no automático dele, que já está instalado. Por quê? Porque tem que fazer coisas novas, fazer coisas diferentes, requer dedicação, empenho, requer um pouco mais daquilo que foi me instalado, que é o quê? Um olhar diferente para quem eu realmente sou. Então, hoje, faça uma análise. O que eu sou é o que eu realmente mereço? É o que realmente o meu poder superior fala sobre mim? Ou é o que os outros falaram? Ou é o que os outros plantaram? Ou é o que os outros queriam que eu fosse? Quem sou eu de verdade no meu hoje? Será que eu sou realmente, e aí vocês me desculpam a expressão, mas é o que a gente ouve muito. Ah, fulano é noiado, não tem mais jeito. Fulano é drogado. Ixi, fulano já não tem mais... E aí você ouviu isso. Você não tem mais jeito, você não faz nada direito. Tudo que você coloca, a mão se destrói. Tudo que você pega, você enfia tudo nessas porcarias, nessas merdas, nessas drogas. Quer dizer, é as comunicações que a gente foi ouvindo. E qual o sentimento que nós fomos deixando dentro de nós ao ouvir isso de pessoas que nos amam? É doído, né? Pessoas que me amam, minha mãe, meu pai, minha mulher, meu filho, as pessoas que me amam usaram palavras tão duras comigo, mas a falta de conhecimento deles, para quem eles realmente são, fizeram eles usar comunicações que eles achavam naquele momento que seriam as melhores, para mostrar para mim que o que eu estou fazendo é ruim. Só que eles não foram ensinados, e aí é mais uma vez, não é aqui julgando, não é culpando, não é para pai, mãe, esposa que estão nos assistindo, trazer sentimento de que vocês são os piores. Não, vocês foram os melhores que puderam ser, entregaram o melhor que vocês tinham naquela fase, em cada fase, e hoje vocês entregam o que vocês têm. Só que está na hora de começar a buscar viver o momento existente. Será que eu não posso entregar um pouco mais? No começo da reunião aqui, antes de ligarmos, a gente estava conversando aqui, eu e os meninos, e a gente estava falando, ter o diferente, ter que conviver com pessoas diferentes, com pensamentos e ações diferentes, é para que a gente cresça e evolua como ser humano. Então, para você que está ouvindo a gente hoje, pai, mãe, esposa, filho, independente quem você, ou até o próprio DQ que temos aqui, que já comentou aqui, que passou pelo Gábata, está em sobriedade há 1 ano, até para você mesmo. Quando você se deparar com uma situação difícil, ou você, mãe, pai, esposa, olhar e falar assim, por que o meu filho está nesse caminho? Por que o meu marido foi buscar isso? Por que ele está fazendo isso com a vida dele? Para, reflita e muda a pergunta. Às vezes você não está tendo as respostas corretas, porque não está sabendo fazer as melhores perguntas. Ao invés de se perguntar por que comigo, para que comigo, é olhar e se questionar. O que eu preciso aprender com essa situação que está acontecendo? Como eu posso me tornar um ser humano melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, com a situação do fulano que está em tratamento? Como eu posso olhar diferente para mim e aprender a olhar para as dores dele, que muitas vezes não foi acolhida, e impulsionou ele a buscar uma fuga? Então a gente precisa se questionar. Nas maiores dificuldades que a gente vivencia, a gente precisa analisar. Não é o porquê, é o para quê.
para que eu cresça, para que eu me torne um ser humano melhor, para que eu aprenda, para que eu evolua, para a minha própria vida ser mais leve e poder contribuir na vida daqueles que eu amo. Então a gente precisa trazer essa autoanálise. Talvez tem pessoas aqui que muitas coisas do que foi falado, que está pela primeira vez, que eu vi que tem gente aqui pela primeira vez, que é de familiares de gente que entrou recentemente no tratamento, vocês estão se questionando. Eu já não acredito mais que tenha uma solução. Eu não acredito mais que tenha saída. O José, que quem está aqui desde o comecinho viu. O José chegou, como ele mesmo relata, a andar na rua com metade de um chinelo de dedo no pé, a outra metade era o calcanhar rasgando no chão. E para o olhar de muitos não tinha mais jeito. Para muitos não tinha mais solução. E o José está em sobriedade há 20 anos. Por quê? Porque ele mudou a forma de pensar. E aí muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas o problema é o fulano, é ele que usa droga. Se ele não mudar, não vai adiantar a gente mudar. Saiba que vocês, familiares, são impulsionadores, positivo e negativo, para a queda. Assim como eles também são para suas fugas emocionais. Só que precisa de alinhamento, de conversa, de diálogo, sem julgamento, sem autocrítica, sem acusação, sem apontamento do que fez, do que errou. Busquem analisar. A partir de hoje, com o conhecimento que eu estou começando a adquirir, e tem muito mais a ser adquirido, eu posso ser uma pessoa melhor. Para mim, em primeiro lugar. E depois para contribuir na vida das pessoas que eu amo. E vocês vão ver que é muito mais leve, muito mais fácil do que a gente muitas vezes imagina. E cuidado com a forma de pensamento que você está tendo. Meu filho vai sair do tratamento, meu esposo vai sair e já começar a alimentar pensamento de que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai recair, que vai beber, que vai fazer... Gente, muda. Primeiro passo de mudança está na nossa mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, os meus comportamentos vão seguir o que está na minha mente, que é comportamento destrutivo para mim e para as pessoas ao meu redor no dia a dia. Então, isso é para vocês, família que estão nos assistindo, vale para todos que estão ouvindo aqui também, para a gente buscar analisar. O mais importante dessa vida sou eu, em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. E muitas vezes eu estou colocando o outro como prioridade, estou deixando de ter o meu momento existente, de olhar para o que é importante para mim, do que eu gosto, de como eu gosto que se comportem comigo, de entender quem eu sou na minha essência. Porque tem muita gente que não se conhece. E eu que estou há 5 anos buscando conhecimento, tem momento que eu tenho certos comportamentos que eu falo, essa é a Letícia atual ou é algo que foi instalado na Letícia lá de trás, que está armazenado e mais hora menos hora vai aparecer? Como eu vou lidar com isso? Então, para quem está começando essa busca de autoconhecimento, ela não vai acabar nunca. Mas você conhecendo mais, se entendendo mais, você consegue compreender. Quando a ansiedade bater, quando o desespero bater, quando o medo bater, você vai saber, opa, esse sentimento é tal. Você vai saber dar nome, porque nós não fomos ensinados na nossa infância a dar nome e a identificar cada emoção que a gente vivenciou. E hoje a gente tem um turbilhão de sentimento e emoção que bagunça a nossa cabeça, que bagunça os nossos resultados, porque a gente não sabe lidar com isso. Então, busquem mais conhecimento, primeiramente para você próprio. E depois para você contribuir na vida das pessoas que vocês amam, tá bom? Isso para as famílias. Para vocês que estão aqui, gratidão pela presença de todos vocês. Espero ter contribuído de forma positiva na vida de vocês no dia de hoje. E não percam reunião, independente de qual seja. Cada reunião vai trazer um pouquinho mais de autoconhecimento, vai trazer um pouquinho mais de percepção para vocês olharem para você e perceberem que o ator principal que tem que estar atuando no palco na sua vida é você. Deixe de ser coadjuvante. Deixe de ser a pessoa a qual os outros escrevam um roteiro e você só vai lá e faz o que os outros querem que você faça. Quando você se torna um ator bom, que é como a gente tem buscado conhecimento sobre isso, tem ator que pega o roteiro, ele ganha uma grana para atuar, mas ele pega o roteiro, tem fala ali que ele fala, não condiz com o que eu sou, com o que eu quero representar. Essa fala vai mudar e ele tem autoridade para mudar uma fala de um filme que ele foi pago para executar. Mas como ele sabe o potencial que ele tem e o papel que ele vai fazer, tem falas ali, comportamento que ele fala, não, essa aqui eu não aceito, não quero. Aceitam mudar?
Então eu vou mudar, vou fazer do meu jeito. Se vocês não aceitam mudar, contrato não vou assinar, não quero, porque não condiz comigo. Se você não começar a pegar o roteiro da sua vida e olhar para você ver o que você vai atuar e como você vai atuar, você daqui a pouco está atuando no palco que os outros querem. E hoje, de verdade, por mais que você veio por vontade própria para um tratamento, você ainda está atuando com o que os outros querem que você atue. Por quê? Porque você não estava correspondendo, não estava conseguindo ter controle sobre a sua vida, sobre suas ações, sobre os seus comportamentos que te trouxeram para esse tratamento. Então comece a analisar, não olhe isso aqui como uma clínica, olhe isso aqui como a gente sempre fala, uma escola, onde eu estou aprendendo coisas que não me foi ensinado lá fora, e não foi por mal. Mais uma vez, eu sou vítima de outras vítimas, e não é para se pegar essa frase, gente, e se fazer de coitadinho, não. Tá? É olhar e analisar. Fulano age comigo assim porque ele não sabe quem ele é de verdade, a potência que ele tem, os pontos bons que ele tem, e aí ele só pega o lado negativo dele e descarrega em cima de mim. Só que eu não vou aceitar mais isso. Parem de ser para-raio de problema dos outros, tá? Isso é fundamental para cada um. Quer falar, Alex, mais alguma coisa? Não? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Gratidão a todos vocês. Terminamos no horário certinho, em cima do cronograma. Sem atraso. Ô Alex, desliga aqui as câmeras, por favor. Abraço, Diego. O Diego ainda está online aqui ainda. Nessa daqui são essas aqui. Obrigado, viu? De nada, obrigado eu. Obrigado.